Vamos nos colocar de pé para, juntos com o coral, cantarmos louvores ao Senhor, ao único digno de ser louvado, de ser adorado nesta noite. Consagramos todo o nosso ser, todo o nosso viver. Meu Senhor, pra te exaltar.
Somente a Ti, Senhor Jesus. Somente a Ti todo louvor, toda glória, toda honra, porque nós nascemos, Senhor, para o louvor da Tua glória. E não faz sentido, Senhor, nós estarmos aqui, nós vivermos aqui, se não for para a Tua glória. Então, Senhor, nós entregamos o nosso coração diante de Ti com um verdadeiro louvor, Pai. O Senhor é o Deus que sonda. Então, nós queremos, Deus, entregar a Ti o nosso louvor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versos de 8 a 10. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai traçar a vida do homem, a vida do homem sem Deus. E ele vai mostrar que a vida do homem sem Deus é uma vida extremamente miserável. Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai dizer que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos filhos da desobediência. Ele vai dizer que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E ele vai dizer a coisa mais trágica, mais terrível. Ele vai dizer, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós, que não tínhamos Jesus como Senhor e Salvador, éramos pessoas destinadas ao inferno, como aqueles outros que não têm. Éramos pessoas que caminhávamos seriamente para o inferno. E se algo não acontecesse conosco, que se não houvesse uma intervenção de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. O que Paulo quer dizer aqui é que todo ser humano, por mais duro que isto seja, por mais não politicamente correto que isto seja, Paulo diz que todo ser humano que não tem Jesus, o destino dele é o inferno. Paulo diz que não tem jeito. De uma criancinha de dias de idade ao mais antigo ancião, todos nós estamos condenados, destinados ao inferno, se Deus não agir. Mas neste quadro de terror que o apóstolo Paulo pinta, ele entra com algo extraordinário, ele entra com a maravilhosa graça.
Paulo diz que neste quadro terrível, ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida em Cristo. Nos deu vida juntamente em Cristo. E aí ele então fala a palavra tremenda, poderosa, extraordinária. Ele vai dizer, pela graça, sois salvos. Ele fala mais, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa do grande amor, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz a palavra, entre aspas, mágica. Pela graça sois salvos. E ele vai dizer então no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala desta maravilhosa graça de Deus que nos atingiu e que nos alcançou. Segundo C.S. Lewis, a graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo. Nenhuma outra religião tem qualquer equivalente à ideia de um Deus gracioso. Se você for pesquisar todas as religiões do mundo, não existe uma sequer religião que fala de um Deus de graça, de um Deus de amor, de um Deus generoso. A única religião, entre aspas, porque cristianismo não é religião, e o que diferencia de todas as outras religiões é essa ação graciosa de Deus, é esse Deus gracioso que vem ao encontro do homem, que procura o homem. Então, o que é graça? Primeira definição que podemos dar de graça, muito simples, que todos nós conhecemos, é favor divino não merecido, é favor não merecido. É recebermos algo que nós não merecemos. O que merecíamos é sermos condenados ao inferno. O que merecíamos era a perdição eterna. E eu acho muito engraçado quando eu ouço algumas pessoas falando, olha, se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar. Aí eu penso comigo, misericórdia, porque se Deus me der o que eu mereço, eu estou lá no caldeirão número 13, chegando para o 14. Porque é graça, é um favor divino e merecido. Segunda definição de graça é que é a bondade, é a bondosa disposição de Deus para perdoar o pecador arrependido. É uma bondosa disposição de Deus. É uma bondosa, uma generosidade divina de querer perdoar o pecador arrependido. Terceira definição é a interpelação, ou apelo, chamamento, convite, a insistente convocação de Deus para que a humanidade se renda à sua bondade. E a gente vê diariamente Deus usando desta sua graça, desta sua bondade, convidando insistentemente, procurando atrair um homem, para que o homem se volte para Ele, para que o homem se arrependa, para que o homem receba essa graça que Deus tem para com ele. É interessante que há alguns aspectos importantes da graça. O primeiro aspecto importante da graça é que a graça, ela é eterna. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa convocação,
não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo diz que antes de não existir nada, antes de não ter nada, antes de Deus ter criado o universo, Deus já tinha decidido na eternidade ser gracioso para conosco. Paulo fala dessa graça dos tempos eternos. Paulo fala desta determinação de graça que nos foi concedida antes da eternidade, antes de tudo existir. Deus já tinha pensado: eu vou ser gracioso com o Luiz. Eu vou usar de bondade para com ele. Paulo vai dizer que essa graça também, em segundo lugar, é uma graça não merecida. E Paulo em Romanos 11 vai dizer: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Querido, se eu faço algo para merecer, não é graça. Uma das coisas extraordinárias da Bíblia é que Deus diz que Ele não é devedor a ninguém. Querido, não há nada que a gente faça que pague a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que diga: eu estou abençoando a Deus. Não é por obras. Por isso Paulo vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não somos salvos por fazermos boas obras. Nós somos salvos porque nós fazemos boas obras porque fomos salvos. Então, querido, entenda o seguinte: qualquer coisa que você faça para Deus, Deus vai te pagar. Vai te dar em dobro, vai te dar muito mais. E ele fala lá, Jesus, quando Pedro fala: Senhor, nós largamos tudo, perdemos tudo para te servir. O que a gente vai ganhar com isso? Ele fala: olha, não há ninguém que tinha largado pai, mãe, e não vai receber 100 vezes mais. Ninguém pode dizer que abençoou Deus. Querido, se você pegar um copo d'água e dar, Deus vai te devolver com refrigerante. Se você não pode beber refrigerante normal, Ele vai te dar um diet, vai te dar um suco. Se você der 10 reais para Deus, Deus vai te devolver, porque você não vai dizer: eu abençoei Deus, eu abençoei a obra do Senhor. Porque é graça de Deus. Tudo que Deus nos dá, não é porque a gente merece, queridos. Nós não merecemos as casas que nós temos. Nós não merecemos os filhos que não temos, que temos. Eu não mereço mesmo, porque não tenho. Né, Lidiana? Lidiana não dá tempo de merecer. Mas eu não tenho mais jeito, não. Eu não tenho mais jeito. Mas tudo que a gente recebe, tudo que a gente consegue, é generosidade de Deus, é graça de Deus. O emprego que você tem, tudo que você tem na vida, foi Deus que te deu. Por mais que você seja cabeça dura e diga: eu consegui com o meu próprio esforço, eu trabalhei com o meu próprio esforço. Lé de engano, querido, lé de engano, querida. Se Deus não tivesse dado inteligência a você, você não teria conseguido. Paulo vai dizer em terceiro lugar que essa graça é uma qualidade divina. Romanos 1, verso 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça é algo que vem de Deus. A graça é algo que Deus dá.
A graça é algo que Deus deseja para cada um de nós. Por isso, quando Paulo escreve, ele faz questão de colocar para as igrejas: a graça de Deus venha sobre vós. A bênção apostólica é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus deseja que a gente experimente de forma poderosa, de forma tremenda esta graça. Mas para entendermos esta graça maravilhosa, essa graça extraordinária de Deus, nós precisamos comparar esta graça com o pecado. A graça é a ação de Deus em favor do homem, para resgatá-lo e levá-lo a viver uma vida com Deus em Cristo. O pecado é a ação rebelde do homem, recusando a se voltar para Deus, obedecendo e vivendo para Ele. Enquanto a graça é a ação de Deus para levar o homem para se voltar para Ele, para viver para Ele, para receber salvação em Cristo. O pecado é a ação rebelde do homem que se recusa a se voltar para Deus, que se recusa a obedecer a Deus, que se recusa a viver para Deus. Na graça, Deus busca o homem. No pecado, o homem se afasta de Deus. É por isso que cristianismo não é religião. Porque a definição básica e simples de religião é o homem em busca de Deus. Mas cristianismo é Deus em busca do homem, é graça. Não é o homem que corre atrás de Deus, não é o homem que busca Deus, não é o homem que quer Deus, muito pelo contrário. O homem não quer nada com Deus, o homem não quer viver para Deus, o homem não quer viver com Deus, o homem quer viver a sua própria vida. E ele só se volta para Deus quando essa graça divina o alcança e toca a sua vida, e muda a sua vida. A graça é perdoadora e amorosa. O pecado é destruidor. E nós vemos como o pecado tem destruído a vida das pessoas. Como o pecado tem gerado desgraça, tem gerado dor, tem gerado miséria, tem gerado morte, tem gerado destruição. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Querido, querida, não há ninguém que se envolva com o pecado e se saia bem. Não há ninguém que flerte com o pecado e sai ganhando. Não há ninguém. Qualquer um de nós que queira flertar, que queira brincar, que queira se envolver com o pecado, não vai sair apenas chamuscado, vai sair queimado. Quais são então as manifestações desta graça? Nós podemos ver algumas manifestações desta graça. A primeira manifestação da graça nós podemos ver na vida do rei Manassés. A história de Manassés está em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 3. Capítulo 33, verso 1 e 2. Diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Quais foram as ações de Manassés? Primeiro, ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ele pegou seus filhos, queimou a Moloque. Moloque era um deus feito de metal, em que o seu estômago, o seu abdômen era aberto, e ali havia uma fornalha de fogo em que se colocava, em que se oferecia sacrifícios humanos.
E Manassés, rei de Israel, pegou seus filhos e queimou a Moloque. Segunda coisa que Manassés fez foi levar o povo de Israel a adorar outros deuses. A terceira coisa que Manassés fez foi profanar o templo do Senhor. Manassés tinha uma fama terrível. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Segundo os historiadores, se levantar os piores homens da história, Manassés está entre os 2 piores homens da história. Era alguém extremamente perverso, cruel. Mas o que aconteceu com Manassés? A graça de Deus o alcançou. Crônicas diz, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Isso é graça. Manassés jogado numa masmorra, preso, condenado à morte, ele decide buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor, quando ele clama ao Senhor, Deus usa de graça para com ele. E este homem, um dos mais perversos da história, ele alcança a graça. Ele alcança o favor de Deus, um favor imerecido. E Deus perdoa o pecado daquele rei. E Deus o liberta da prisão. E Deus o traz de volta para Israel. E ele assume o reino de novo. Isso é graça de Deus. Uma outra história de graça é a história de Ezequias, rei de Judá. Segunda Reis diz, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Diferentemente de Manassés, ele era um rei bom, ele fez tudo o que Deus queria. O que aconteceu com ele? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele era um rei bom, mas ele foi acometido por uma doença. Deus avisou, você vai morrer. O que Ezequias faz? Ezequias ora ao Senhor, ele suplica a misericórdia ao Senhor, ele clama ao Senhor. E então o texto diz, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aquele rei alcançou graça. Aquele rei estava com a sentença de morte. Era um bom rei. Era alguém que fez coisas muito boas para a nação. Mas ia morrer.
E ele orou, e ele se humilhou, e ele chorou, e ele derramou o coração. E ele alcançou graça diante do Senhor. O que ele merecia era morrer, como Manassés merecia morrer. Mas eles alcançaram graça diante do Senhor. Esta graça de Deus é uma graça muito generosa, é uma graça extraordinária. Um dos maiores exemplos desta generosidade, dessa graça generosa de Deus, é a história do filho pródigo, que se encontra lá em Lucas 15, de 11 a 24. Aquele filho se levanta e diz para o pai que queria toda a sua herança, queria ir embora. Aquele pai dá um jeito, pega a herança dele, entrega, aquele filho vai embora, torra todos os seus bens, gasta tudo. Está vivendo no meio de porcos, está comendo comida de porco, está vivendo uma miséria. E quando aquele jovem olha a sua situação, ele diz: olha, na casa do meu pai é tudo muito bom, eu vou voltar para casa. Vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um dos trabalhadores. E aquele filho volta com o discurso pronto, e ele é recebido pelo pai. E quando a gente olha esse texto, a gente vê algumas coisas básicas. Aquele pai foi um pai rejeitado, aquele filho rejeitou o pai. Aquele pai foi um pai considerado morto, porque no contexto judaico só recebia a herança quando o pai morria. Então aquele filho desejou a morte do pai. Para o filho, o pai tinha morrido, porque ele queria que o pai morresse para ter a herança. Aquele pai, ele foi esquecido por aquele jovem, por aquele filho, e foi embora, e gastou tudo, e torrou tudo. Quando ele volta, aquele pai não ouve o discurso. E aquele pai, então, revela toda a graça de um pai amoroso, que quando ele chega, ele abraça, beija o filho, troca a roupa dele, dá uma festa extraordinária. Um pai misericordioso, porque aquele pai poderia falar: tudo bem, você voltou, agora é o seguinte, você vai ser empregado, você vai ter que trabalhar para ter. Mas aquele pai restaurou o filho à mesma dignidade que ele tinha antes. Um pai extremamente misericordioso e, acima de tudo, um pai perdoador. Ele perdoou o pecado do filho, ele perdoou a agressão do filho, ele perdoou a afronta que o filho fez a ele. Ele não quis ouvir o que o filho disse para ele. Ele abraçou, ele beijou e ele acolheu. Ele levou para casa. Isso é graça, queridos. Deus é um Deus extremamente gracioso. Deus é um Deus extremamente misericordioso. Um Deus cheio de graça e generosidade. Por quê? Porque Ele nos aceita como nós somos. Paulo diz que Ele nos deu vida quando nós, o quê? Éramos mortos aos nossos delitos e pecados. Deus não mudou a nossa vida quando a gente era bom. Deus não mudou a nossa vida quando a gente tinha alguma disposição para buscá-lo. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem você é. Deus conhece a miséria do seu coração. Deus conhece as coisas que você pensa. Deus conhece as coisas que você faz.
mas Ele te aceita. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tem muita gente que diz: não, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer isso, eu vou voltar, eu vou me voltar para Jesus. Não, Ele diz: vinde a mim do jeito que você está. Deus acredita que o amor dele é tão irresistível que Ele é capaz de mudar a nossa vida. É capaz de nos libertar, de nos transformar. Por isso Ele nos aceita como nós somos. Ele diz: não, pode vir do jeito que você estiver. Eu vou tratar de você. Eu vou curar você. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, não importa quão fundo você tenha chegado no poço, Deus te ama incondicionalmente. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Querido, querido, você pode ter a maior crise da sua vida, mas você nunca pode dizer que ninguém te ama. Você pode se esconder lá no seu quarto e ficar trancada. Ninguém me ama. É mentira. Tem alguém que te ama incondicionalmente. E que não faz nenhum tipo de exigência a você. Ele simplesmente te ama. E Ele acredita que o amor dele é capaz de tocar a sua vida para mudar você. Ele não exige nada de você. Esse amor de Deus é tão extraordinário, tão gracioso, que Ele investiu a vida dele para trocar nossas vidas. Ele enviou Jesus no ato extremo, supremo, grandioso de amor para tocar nossas vidas, para mostrar que essa graça, ela é real. Para mostrar que Ele sempre está com as mãos estendidas para mim e para você. Não importa a sua vida, não importa o seu problema, não importa o que esteja acontecendo com você. Ele investiu tudo o que Ele tinha, Ele investiu o que Ele tinha de mais precioso para tocar a sua vida, para mudar você, para dar paz ao seu coração, para restaurar a sua vida, para reconstruir você e para fazer você uma pessoa abençoada. Esta é a maravilhosa graça, superabundante graça, extraordinária graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus. A questão é, você entende isto? Você entende esta graça? Você consegue entender, compreender essa extraordinária graça dele mandar Jesus para morrer por você? Você já experimentou esta graça na sua vida? Talvez você nunca tenha experimentado. E a pergunta é, você quer experimentar esta graça? Você quer falar: Deus, eu preciso desta graça. Eu sei que não depende de mim, depende do Senhor, mas no que depende de mim, no que depender de mim, eu quero experimentar essa graça, eu quero ser tocado por essa graça, eu quero ser tocado pelo teu amor. E Deus é tão gracioso, que assim como Ele ouviu a oração de Manassés, assim como Ele ouviu a oração de Ezequias, Ele ouve a nossa oração, e Ele vem em graça, e toca nossas vidas com essa graça maravilhosa, que o salmista diz que é maior e melhor que a vida. Curve a sua cabeça.
Graça, quão maravilhosa graça de Jesus. É maravilhosa, é tão grandiosa. É graça. E Ele quer tocar a sua vida com esta graça. Ele fez isso com um dos homens mais perversos da humanidade. Ele fez isso com um homem extremamente bom. Talvez você não seja um Ezequias, mas também você não é um Manassés. Mas todos nós precisamos ser tocados por esta graça. E eu queria te desafiar hoje a você suplicar ao Senhor. Talvez você precise da graça da salvação. Ou talvez você precise da graça da paz. Da graça de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Você sabe qual é a graça que você precisa. Eu queria te desafiar, você colocar isso diante de Deus e falar para Ele: Deus, seja gracioso para comigo nesta noite. Tem misericórdia de mim. E por pura graça, venha ao meu encontro. Eu sei que não mereço. Eu não mereço. Mas eu apelo para a tua graça, apelo para a tua misericórdia. Pai querido, que esta graça que é eterna, essa graça que é viva, essa graça que é eficaz, que é a tua graça, que é o Senhor mesmo, toque nossas vidas essa noite. Que nesta noite nós possamos experimentar o Deus de toda graça. Que nesta noite possamos experimentar todo esse teu amor extraordinário, toda esta tua bondade extraordinária. E que o Senhor, Pai, num ato de graça e misericórdia, que o Senhor se levante do teu trono e venha até nós. E pelo teu Espírito, toque nossas vidas, Pai. E pelo poder do teu Espírito, toque em nós. Para que possamos experimentar esta maravilhosa graça. Sabemos que não merecemos nada de Ti. Mas nós imploramos, Pai, mas nós suplicamos em Cristo Jesus que o Senhor venha até nós, Pai. E que o Senhor toque nossas vidas. Porque precisamos desta graça, Pai. Para que ela nos renove, para que ela nos restaure, para que ela nos liberte. Para que, tocados pelo Senhor, nossas vidas sejam transformadas. Para que experimentemos de forma sobrenatural do Teu amor, da Tua misericórdia, do fluir do Teu Espírito em nossas vidas. Nós imploramos isto, Pai. Imploramos porque não merecemos. Mas nós desejamos, Pai, ardentemente isto. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer.
E nós nos colocamos diante de Ti, nessa expectativa de sermos alcançados por esta graça maravilhosa, graça de Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.